Falarei hoje do crescimento da extrema-direita no mundo, mas em particular em Portugal e no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Peço-lhes que ouçam o programa até ao fim, partilhem, subscrevam e coloquem gosto. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. A extrema-direita está em ascensão a nível mundial. E era importante percebermos porquê. E só se percebe o porquê da ascensão da extrema-direita se refletirmos sobre a ascensão da extrema-direita nos princípios do século XX. A ascensão do fascismo em Itália e a ascensão do nazismo na Alemanha. O que é que sucedeu para que o fascismo triunfasse em Itália? O que é que sucedeu para que o nazismo triunfasse na Alemanha? No fundo, aquilo que sucedeu foi que a Europa sentiu-se muito ameaçada com o triunfo do regime comunista e a ascensão ao poder do Partido Comunista da União Soviética. E essa ascensão ao poder fez tremer o capitalismo na Europa. E, particularmente, duas potências capitalistas essenciais, que eram a Alemanha e a Itália. A Alemanha, particularmente, tinha sido derrotada na Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes tinha imposto condições draconianas à Alemanha, que teria de pagar indemnizações elevadíssimas aos vencedores, nomeadamente à França e à Inglaterra. A Itália, também derrotada na Primeira Guerra Mundial, sofreu os mesmos efeitos, embora não tão gravosos. E a derrota na Primeira Guerra Mundial levou a uma crise enorme nesses países. A um desemprego incrível, que chegou a perto de 30% da população. À destruição do equilíbrio social, ainda que frágil, antes existente, e, portanto, a um recrudescer dos conflitos, nomeadamente através dos confrontos entre o exército e a polícia alemães e a esquerda alemã, dirigida por Rosa Luxemburgo, e esses confrontos levaram a que Hitler, que tinha sido soldado do exército alemão derrotado na Primeira Guerra Mundial, e que, a pretexto do nacionalismo alemão e a pretexto da luta contra a corrupção, ele acusava os dirigentes sociais-democratas da República de Weimar de serem corruptos, de traírem a Alemanha, tendo aceitado as condições do Tratado de Versalhes, e propugnava pela saída da Alemanha do Tratado de Versalhes, propugnava o fim das indemnizações à França, à Inglaterra e outros países europeus, e propugnava pelo nacionalismo alemão e da luta contra a corrupção. O nacionalismo, o chamado patriotismo alemão e a luta contra a corrupção foram as duas grandes bandeiras de Hitler, como foram também as bandeiras de Mussolini. Neste momento estamos a viver, no século XXI, algo de paralelo àquilo que sucedeu no período imediatamente posterior à Primeira Guerra Mundial. Neste momento, o capitalismo americano e europeu, particularmente, sentem-se acusados pelo triunfo da economia chinesa. E aquele paradigma
que triunfou depois da derrocada da União Soviética em 1989, esse paradigma de que o capitalismo e o mercado capitalista, convém dizer que um dos erros dos partidos socialistas foi identificarem capitalismo com mercado, e a China soube perfeitamente separar capitalismo de mercado. Mas, voltando atrás, o capitalismo triunfante depois de 1989, com a derrocada da União Soviética, julgou que a sua dominação do mundo estaria certa. Porém, a realidade é que houve uma grande transformação na China. E, posteriormente, também uma grande transformação na ex-União Soviética, agora a Rússia, com Putin. Os Estados Unidos tinham conseguido colocar no poder da União Soviética um agente duplo da KGB e da CIA, Gorbachev. E com isso, e com o seu sucessor Yeltsin, também agente duplo, conseguiram dominar a antiga União Soviética e desmembrá-la. E conseguiram reduzir a União Soviética à miséria. Após os anos de Yeltsin, a União Soviética, ou melhor, a Rússia, era um Estado absolutamente miserável, um Estado dominado por oligarcas, um Estado onde a miséria e a fome campeavam. A China começava então a erguer-se com Deng Xiaoping e percebeu que o socialismo não poderia triunfar sem o mercado. E que a eficiência do mercado e até da iniciativa privada eram importantes para que a China alcançasse um poder que pudesse ter respeito a nível mundial. Talvez nem mesmo Deng Xiaoping acreditasse que a China iria em tão pouco tempo alcançar o poder que realmente alcançou. Mas a verdade é que esta ligação entre a iniciativa privada sob a supervisão do Estado levou a China a um progresso insuspeitado, mesmo por aqueles que eram mais otimistas sobre o futuro da China. Ora, neste momento, a China é já, mas de longe, o país com maior produto interno bruto em paridade do poder de compra. Isto é, o custo de vida para os chineses é bastante inferior ao custo de vida para os americanos. E os seus rendimentos começam a rivalizar, tendo em conta o custo de vida, com os rendimentos dos americanos. Ora, para além disto, nós sabemos que o produto interno bruto da China, em termos nominais, isto é, descontando efeitos da moeda e não tendo em conta a paridade do poder de compra, em termos nominais, o produto interno bruto da China, em breve, será maior que o dos Estados Unidos. Estimava-se que seria para 2030, será certamente para 2025, ou talvez até antes, porque a China está a ter um crescimento muito superior em todos os aspectos. Só no primeiro trimestre deste ano cresceu 16,5%, algo de absolutamente extraordinário. E esse crescimento tem feito com que a China se tenha transformado na fábrica do mundo. E numa fábrica já altamente qualificada. Os chineses não vendem apenas produtos copiados e de baixa qualidade, vendem produtos já com fabrico próprio e de média ou muito elevada qualidade. Isso faz com que a China seja não só um rival, mas neste momento esteja a dominar a economia mundial, porque é a grande produtora de bens a nível mundial. Os Estados Unidos deixaram de produzir bens para investirem na finança, que é uma grande ilusão americana. E a China percebeu que é a economia real
que dita a riqueza das nações. Ora, a China, com esta política, com uma política de intervenção do Estado, enorme intervenção do Estado na economia, aquilo que conseguiu foi fazer com que a riqueza da China aumentasse extraordinariamente, com que o poder da China, o poder económico da China, se espalhasse a nível mundial. Neste momento, a China domina economicamente a África. Quer a Europa, quer os Estados Unidos deixaram a África para a dominação da China. Mesmo na Europa, mesmo nos Estados Unidos, grande parte da riqueza é já chinesa. Os maiores portos, os lugares mais estratégicos, a eletricidade, bancos europeus, portos americanos, são já chineses. Estão nas mãos de empresas estatais chinesas. Para aqueles que defendiam o mercado e para aqueles que defendiam que a iniciativa privada era mais eficiente, a China veio demonstrar que uma intervenção inteligente do Estado, uma intervenção do Estado tendo em conta o mercado, era muito mais eficiente do que o próprio capitalismo baseado na chamada mão invisível que, supostamente, através da procura de riqueza pelos indivíduos, da procura do lucro, faria a riqueza das nações. Fez durante determinado período, a China demonstrou que neste momento essa fase está esgotada e que um Estado centralizado, organizado, mas que tenha em conta a livre concorrência do mercado, em que as empresas, mesmo sendo públicas ou sendo privadas, concorrem entre elas, torna-se extremamente eficiente. E a Rússia acabou, de certo modo, a Rússia de Putin acabou, de certo modo, por seguir o exemplo chinês. Neste momento, a Rússia está também com taxas de crescimento elevadas e não há qualquer comparação entre a Rússia herdada por Putin e a Rússia que Putin domina neste momento. Ora, face a este confronto internacional, os Estados Unidos começam a levar a cabo estratégias de defesa. E essas estratégias de defesa estão, neste momento, a conduzir os Estados Unidos, como foi o caso do triunfo de Trump, para a extrema-direita. Tudo aquilo que era obscurantismo, que era controle da imprensa, controle dos meios de comunicação, mentiras e denúncia da corrupção, ou suposta corrupção, ou inventada corrupção, tudo isso foram estratégias usadas por Trump para se ascender ao poder, como foram estratégias utilizadas por Hitler e Mussolini para ascenderem ao poder. No Brasil sucedeu exatamente a mesma coisa. A ascensão da extrema-direita agora de Bolsonaro ao poder deu-se através de uma pretensa luta contra a corrupção. Nós percebemos que a extrema-direita é altamente corrupta. E isso é exemplificado na família, no próprio Bolsonaro e na família de Bolsonaro, altamente corruptos, altamente envolvidos com o crime, mas dizendo-se combater o crime e dizendo-se combater a corrupção. Por outro lado, como nos Estados Unidos, a religião acaba por servir também como pretexto para a ascensão da extrema-direita. Trump, que de certeza absoluta que acreditava em tudo menos em Deus, o seu único Deus é o dinheiro, como ele demonstrou ao longo da sua vida, ele rezava todos os dias e fazia um espetáculo e as suas rezas eram transmitidas pelos meios de comunicação. No Brasil, também Bolsonaro tem a mesma prática. Na realidade, ele chegou ao poder através das seitas religiosas, da Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo, do Silas Malafaia, do Valdemiro Santiago e outros neopentecostais que inculcam nas pessoas precisamente o grande mito americano, que era de que aqueles que acreditam, aqueles que têm fé,
são compensados não só no outro mundo, mas também neste, através das riquezas materiais. Não são compensados apenas através do seu triunfo moral e da vida eterna que lhes é dada por Deus, mas são compensados já na terra, através de riquezas, através da casa, do carro, de todo o tipo de riquezas que lhes permitem viver uma vida confortável. E face à miséria do Brasil, o Jadir Macedo, o Silas Malafaia e os seus confrades conseguiram mobilizar a seu favor uma grande parte da população brasileira desesperada e miserável. Neste momento, já as classes mais elevadas estão a aderir ao neopentecostalismo. E estão a fazê-lo porque o neopentecostalismo lhes é útil, não porque acreditem, mas porque lhes é útil para manterem o seu poder. Esta verdade histórica, ou esta repetição da história, não deve deixar de fazer-nos refletir. O capitalismo está a dar, de certo modo, o seu extrator. Não consegue provar já que é mais eficiente do que o regime chinês ou o regime russo de Putin, que são, em grande parte, baseados no poder de Estado. E lança-se em aventuras desesperadas que podem, como sucedeu com Hitler e com Mussolini, levar o mundo à tragédia. Porque agora já não estamos, como no tempo do Hitler e Mussolini, a que sejam os tanques e os canhões e os aviões a combater. Agora estamos no tempo da guerra no espaço, no tempo da energia atómica, e qualquer confronto entre as grandes potências seria a aniquilação total da humanidade. Parece que a extrema-direita não hesita em avançar até à aniquilação total da humanidade. Repare-se no exemplo de Bolsonaro. Ele diz que foi colocado no poder por Deus. E diz que só sai do poder morto. Isto é, ele está no poder e não quer deixar o poder a não ser através de um banho de sangue. Trump queria também, de certo modo, fazer isso. Ele conseguiu, numa pequena parte, fazer isso. Felizmente, para os Estados Unidos da América, umas forças armadas americanas independentes não permitiram a Trump enverdar por essa loucura. Não sabemos o que é que irá suceder no Brasil. Em Portugal, há algo de semelhante que está a acontecer. Partidos da extrema-direita, o Chega, estamos a referir-nos ao Chega, que tem suspeitas graves de financiamento através de traficantes de droga, nomeadamente. O Chega luta contra a corrupção. Dizem eles que lutam contra a corrupção. Mas se virmos os principais membros do Chega, aqueles que têm os cordelinhos do Chega, eles são todos eles envolvidos em alta corrupção. E eles falam da corrupção do Sócrates. Curiosamente, não falam na corrupção do Banco Espírito Santo, do BPN e de outras corrupções que levaram o país à intervenção da Troika. Falam de uma pequena eventual, que ainda não está julgada, de uma pequena eventual corrupção de Sócrates, que comparado com as corrupções do BPN, do BES, dos submarinos e de outras corrupções, é uma ninharia. Mas a eles interessa-lhes invocar essa corrupção, essa luta, a sua luta contra a corrupção, como forma de ascenderem ao poder. Por outro lado, eles invocam o patriotismo. O seu patriotismo tem isto de especial. Em qualquer momento, eles estão dispostos a abdicar do patriotismo para se submeterem a qualquer potência estrangeira.
Repare-se nos patriotas romenos, nos patriotas húngaros, nos patriotas checos, nos patriotas polacos. Todos esses chamados patriotas defenderam e instituíram regimes que eram regimes fantoches do regime alemão. Até Mussolini, ele próprio, se transformou num fantoche do nazismo. Em qualquer momento, estes chamados patriotas de direita, que aliás isso já é da história em Portugal, os chamados patriotas de direita foram sempre a favor da subordinação do país à Espanha, contra aqueles que defendiam a liberdade da pátria, nomeadamente com Dom João I e depois com Dom João IV. Esses patriotas, esses ditos patriotas, não hesitarão, sempre que necessário, sempre que nisso tiverem vantagens pessoais, a trair a própria pátria, desde que isso lhes dê dinheiro. A pátria deles é o dinheiro na realidade. Finalmente, os patriotas do Chega também invocam Deus. Eles falam em Deus, como se eles fossem os únicos protegidos por Deus e como se o seu Deus fosse o Deus deles e outros não houvesse a possibilidade de outros com outro pensamento acreditarem em Deus. Porque o seu Deus é o Deus absoluto. Um pouco à maneira do Deus de Trump, um pouco à maneira do Deus de Bolsonaro. No fundo, o Deus de todos eles, repito, é o dinheiro. E é o seu dinheiro, é o seu poder que neste momento eles pretendem defender a nível mundial. A razão da ascensão da extrema-direita a nível mundial está a acontecer pela mesma razão, precisamente, que a extrema-direita, o fascismo e o nazismo ascenderam após a Primeira Guerra Mundial. Pela defesa do poder económico, pelo medo do triunfo de um sistema que destruísse o seu poder económico. Tenhamos presente que esse perigo pode tomar conta das nações. Há o perigo de, por exemplo, em França, a extrema-direita vir a ocupar o poder. Como há na Itália, como há na Áustria, há realmente esse perigo. E se aqueles que defendem os princípios essenciais da democracia, a liberdade, a justiça social, a fraternidade, que não são defendidos de maneira justa pelas potências ocidentais, nomeadamente pelos Estados Unidos e pelos países deles dependentes. O Brasil é um caso de uma colónia americana, neste momento. Se os países que pelo menos têm essa democracia formal, que têm a possibilidade de constituir livremente partidos, que têm liberdade de imprensa, que têm liberdade de expressão, liberdade de formação de partidos políticos, liberdade de formação de sindicatos, liberdade de manifestação, estas liberdades que são essenciais, se o Ocidente não mantiver essas liberdades, poderemos estar perante o colapso do Ocidente face ao dinamismo da China e da aliança entre a China e a Rússia e à incapacidade de governos como o de Trump, como o de Bolsonaro, como aqueles que pretendem na extrema-direita ascender ao poder, de, através da democracia, conseguirem convencer o mundo de que são a melhor solução. Porque, em termos de progresso económico, de crescimento económico, não são. Em termos de justiça social, também não são. E se não passarem a sê-lo em termos de justiça social, inevitavelmente, o Ocidente colapsará frente à China e à Rússia. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, na Rádio Transforma, pedindo-lhes novamente
que subscrevam o canal, que partilhem e coloquem gosto.